Olá, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho mais, dar uma continuidade para a gente tentar fechar com chave de ouro essa ideia e a importância da aplicabilidade do desenvolvimento comportamental dentro das organizações e junto aos seus colaboradores. Ontem eu tive uma feliz conversa de um cliente meu, um grande amigo meu, que é o Léo, e ele estava contando um pouco do momento que está passando a empresa, que está justamente naquela etapa de fusão, que é um processo extremamente complexo, porque ali são dois sistemas se integrando a formar um único sistema. E é claro que há um conjunto de subjetividades ali comportamentais que tem, a princípio, uma etapa comum, mas severa de conflitos, que faz parte ali desse processo. E ontem a gente estava justamente conversando um pouco da importância do entendimento do desenvolvimento comportamental dentro das organizações. E eu quero, assim, para a gente fechar esse teminha que eu venho trazendo desde segunda-feira, fechar essa semana com esse bate-papo hoje aqui, eu queria explicar para vocês um pouquinho mais do como e o quanto o desenvolvimento comportamental pode agregar valor dentro das empresas, junto às equipes, e até mesmo ajudar nesses momentos, nessas transições de fusões ou de mudanças que uma empresa comumente pode passar durante sua trajetória como sistema. E eu chamo isso de DCCO, que é Desenvolvimento Comportamental Direcionado às Organizações, focado nas organizações. Bom, qual é o princípio que a gente tem que entender da ideia de como aplicar, da importância do uso, da prática e do aprendizado do desenvolvimento comportamental dentro das organizações? E aqui eu vou lembrar lá de Eduardo Deming, que foi o Papa ali, talvez o grande responsável pelas primeiras grandes teorias sobre melhoria de processos produtivos ali no início do século XX, e que tem inúmeras literaturas e artigos publicados ali na década de 60, quando ele vai para o Japão e faz parte ali de todo o processo de qualidade, de desenvolvimento de modelos de qualidade, de modelos de gestão ágil, de modelos de sistemas de gerenciais, de liderança, de portas abertas. Ou seja, ele é um cara que tem um histórico fabuloso, foi um dos maiores nomes ali que a gente pode falar da administração, das escolas de administração. E ele tem uma frase dele que ele diz claramente, onde ele fala um pouco dos grandes, do grande colapso ali na década de 80, em que as empresas estavam sofrendo justamente pelo modelo de gerenciamento que elas ainda persistiam e utilizaram. Tinha muito a ver com a meritocracia, tinha muito a ver ali com a hierarquização, tinha muito a ver com a questão de um manda, o outro faz, enfim, chefe capataz, aquele modelo ainda autocrático, onde a burocracia foi transformada em uma questão totalmente sem lógica, onde o chefe tem um chefe, que tem um chefe, mas tem outro chefe, que tem chefe, tem o chefe do chefe. Ou seja, ele traz muito essa perspectiva do que estava matando as empresas na década de 80. Entretanto, ele havia percebido que naquele momento também, com a história ali da reengenharia, de alguns modelos de querer diminuir a questão na carga humana e passar a confiar mais em números e gráficos, que aquilo ali também não era um dos caminhos mais hábeis para as empresas adotarem, porque na visão dele o que estava faltando era o reconhecimento humano das empresas, o valor humano, o quanto vale o ser humano e o que o humano traz intrínseco com o seu conhecimento. É tanto que ele chama essa condição de números, de gráficos, de resultados, de uma das que faz parte lá
da proposta dele como uma das 7 doenças fatais para uma organização. E justamente é em contradição a essa ideia de números, de fatores numéricos, que o desenvolvimento comportamental tem a sua grande participação positiva dentro do desenvolvimento de uma cultura organizacional, de um time, de uma equipe ali de alta eficácia que consegue efetivamente trazer e fazer diferença dentro das empresas pelo seu modo de agir, do seu modo de se colocar, do seu modo de se relacionar, de se comunicar, de interagir, de trocar conhecimento, de trocar ideias de inovação, de criatividade. E o desenvolvimento comportamental, ele é fator fundamental para essa inclusão do valor humano dentro das empresas. Mas o que eu posso fazer você entender da significância do desenvolvimento comportamental? Eu posso trazer aqui um exemplo claro de um computador. Imagina que você tem a melhor máquina, o melhor hardware do mundo para processar qualquer software e qualquer sistema operacional. Entretanto, você está ali ainda com o Windows 3.1 e você quer rodar ali um software como o Firecoach Pro. Ou seja, não se adequa, porque você ainda está programado, você ainda está estruturado em um sistema operacional antiquado, quadrado, cheio de bugs, cheio de falhas, que toda hora trava. E é mais ou menos isso que a gente tem que entender, o que está acontecendo com as empresas e com o colaborador e com o mundo como um todo. É claro que a tecnologia, é claro que até ontem, numa conversa muito bacana com o Léo, a gente está falando da importância das métricas, da importância de se medir os resultados, até para você identificar e colher dos colaboradores o que está acontecendo com a equipe, seja ela de uma maneira positiva, para que aquilo se torne um fator para um pontapé inicial de algo muito maior, ou daquilo que está ocorrendo de negativo, e tentar encontrar ali o que efetivamente está causando aqueles resultados da maneira que está acontecendo, que o mecanismo organizacional, que o sistema organizacional está funcionando. E o desenvolvimento comportamental, o desenvolvimento cognitivo comportamental, que eu chamo nos meus treinamentos de DCC, desculpa, pessoal, é que, de novo, com a Covid minha língua fica presa. Aliás, ontem o Léo veio me chamar a atenção que ele viu me falar, como é que é a palavra, que eu não lembro a palavra, seja, eu não falo seja, eu falo, dá impressão, porque minha língua está presa, então quando eu falo rápido eu falo seja, e dá a impressão que é seja. Eu falei, mas eu não falei isso. Ele falou assim, tá no vídeo. Eu falei, então desculpa, cara, é porque minha língua, com a Covid, eu fiquei fanho, eu não consigo falar mais respirando. Enfim, faz parte, tá? Então TCCO, que é um modelo de treinamento que eu faço e aplico nas empresas, ou em grupos, ou em equipes, justamente para fazer essa reprogramação, vamos dizer dessa forma, ou uma ressignificação dos princípios que você traz para um mundo mais prático, para um mundo mais humanizado e um mundo onde você utiliza de uma maneira mais através de uma visão muito mais ampla, você consegue trabalhar de maneira executiva e cognitiva com um olhar muito mais aberto, muito mais longínquo, muito mais aberto, muito mais estruturado, onde se tenha muito mais que números, ali se tem com a perspectiva do comportamento cognitivo, essa relação desses dois princípios básicos do ser humano, você consiga não só você entender de maneira melhor o que está acontecendo no mundo externo, no mundo interno no qual você pertence, como também o que está acontecendo à sua volta, dentro do ambiente, e as pessoas que fazem parte desse ambiente e que formam esse sistema. Por isso que eu passo sempre a ideia desses vídeos, o que eu estou tentando aqui com vocês trazer nesses últimos, esse é o quarto, né, nos últimos 3 vídeos, é justamente a aplicabilidade de todos os outros que eu falei, aonde o fundamento básico parte desse slidezinho aqui que eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Que é esse slide aqui. Essa é a base
do desenvolvimento cognitivo comportamental, que é a fusão do olhar de três perspectivas que são fundamentais e que deveriam integrar toda uma estrutura de uma empresa. Ou seja, deixa eu só colocar eu aqui no cantinho, pronto, de uma estrutura com a empresa. E é fundamental que esses três se relacionem e correlacionem continuamente dentro de uma organização, e é só com a prática, com o aprendizado, com o trabalho de uma maneira muito sistêmica e muito sistemática dentro da organização que você consegue fazer a pessoa, cada colaborador se sentir pertencente e trazer essa conscientização fundamental desses três planos aqui. Bom, o que são os modelos mentais, o que são os modelos de sistemas, o que são os modelos de negócio, no qual eu aqui, de uma maneira muito resumida, porque eu precisaria de algumas horas, provavelmente um dia, para tratar sobre esse assunto, mas aqui de uma maneira muito resumida, o que eu quero dizer com esses três conjuntos aqui. Modelos mentais é aquilo que cada um traz por si, ou seja, faz parte da identidade de cada um, é o conhecimento particular de cada um, é a vivência de cada um, é a história de cada um, é a experiência de cada um, é a maneira de ser de cada um, é a maneira de estar de cada um, é a maneira de se apresentar, de se comunicar, enfim, de fazer essa perspectiva do olhar da vida. Isso é algo que eu sempre explico que é subjetivo e pertence a cada um de nós. Junto a isso, dentro da sua equipe, dentro do seu mundo organizacional, você não só traz cada parte dessa sobre uma perspectiva que cada um tem do seu modelo mental, mas dentro do sistema é preciso também entender que é justamente a somatória de cada uma dessas partes que vai formar o todo, ou seja, a organização, que é o que são os modelos de sistemas, que é a proposta sistêmica, que é aquilo que eu expliquei na videoaula do pensamento sistêmico e dos sistemas. Ou seja, é justamente a ideia de cada um desses colaboradores que tem por objetivo comum chegar àquilo que pertence à proposta da empresa. Cada um tem em comum a perspectiva de algo no qual a empresa representa por si, e ele se identifica com isso, mas o olhar sistêmico, que é a somatória e a importância de cada parte dessa que forma esse todo. Só que se você trabalhar dentro de uma empresa, dentro de uma organização que não se permite entender, onde existe um valor humano, onde cada um tem que entender a sua parte, tem que entender o porquê está ali, tem que entender qual que é o valor, o que se espera daquilo que ele entrega, tem que entender que a entrega dele pode estar além ou não com a perspectiva do que se esperava de ter daquele colaborador. E se não está dentro da perspectiva, o que está faltando para essa parte, para esse colaborador, entregar aquilo que é preciso. Nesse bate-papo que eu tive ontem, que eu estava conversando com o Léo, há um problema muito sério dentro da empresa, na questão das fusões, que é justamente cada um entender o papel nesse momento da fusão. Porque há um conflito muito grande ali de ideias, de cultura organizacionais, que estão justamente entrando, colidindo, porque nesse momento o conflito ele é necessário, ele se faz presente, até para se entender o que vai se tirar daí justamente para fortalecer ainda mais esse sistema que vai se formar de dois sistemas. Lembra que eu falei lá do chiclete, né? Em cada mão você tem um chiclete, são dois chicletes. Não, se você colocar na boca, apesar de você ter um em cada mão, quando coloca na boca ele se torna um, mas muito maior. E essa é a ideia da fusão. Então, qual que vai prevalecer? Qual que é a ideia que vai prevalecer? O que vai se tornar ali fator fundamental, onde vai levar as diretrizes daqui para frente? A grande questão que a gente estava conversando e que eu acho que cabe muito bem aqui e justamente a importância do desenvolvimento comportamental nas empresas, principalmente em processos assim, fundamentalmente cada parte entender que, porque de um lado quer trazer um modelo de gestão, quer trazer um modelo de aplicabilidade, quer trazer os seus frameworks, quer trazer o seu modelo, suas métricas, e o outro tem as suas, então é uma colisão de ego, de um ser melhor que o outro, de um ser acima do outro, e efetivamente o que falta nas pessoas é entender que nessa conjuntura o que vale são os fatores humanos,
Ou seja, é o diálogo, a conversa, é a integração entre as pessoas para se colocar na mesa não como disputa, mas de um diálogo e entender o que cada um tem para mostrar o que tem de melhor. E não ficar numa briga ilusória, achando que um vai vencer o outro pelo grito, ou pela força, ou pelo poder. Enfim, isso não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário, isso vai levar à demissão, ao escoamento, à perda de pessoas importantes, pessoas chaves, pessoas que são representativas, que têm ali algo a mais que poderia estar entregando. Essas pessoas provavelmente vão deixar o sistema porque elas sabem, elas têm percepção do quanto elas são importantes. E se o sistema está se preocupando com gráficos, com números, com ego, com poder, discutindo esse é melhor que aquele, provavelmente essas pessoas que têm esse nível de capacidade, a partir do ponto que ela se sente incomodada, ela tem porta aberta em qualquer outra empresa porque ela traz por si um conhecimento que tem um valor diferenciado. Então, ontem a gente conversando nesse bate-papo é justamente essa proposta aqui que falta, talvez, nas empresas hoje, é deixar um pouco os números. Os números são importantes. Medir o resultado é importante, claro, você tem que medir, se não houver mudança, você não sabe o que está acontecendo, muito, muito menos vai conseguir chegar nas causas, ali nos fatores, mas acima de tudo isso, também tem que ter esse olhar sistêmico. Esse olhar sistêmico, quando a gente fala de olhar sistêmico organizacional, a gente tem que entender que nós estamos falando de comportamento humano, nós estamos falando de relações humanas, e talvez isso falte nas empresas hoje. Ou seja, planilha, gráfico, PowerPoint, beleza, bacana, legal para mostrar para o diretor, fazer um resumo ali da história de uma semana, da história de um dia, da história de um mês. Mas ali na mão na massa, no dia a dia, o importante é entender o que os modelos mentais, os modelos sistêmicos têm que estar intrínsecos com o objetivo maior, que é o resultado da empresa. E outro fator que também eu vejo claramente dentro das empresas, principalmente empresas onde tentam se aplicar modelos ágeis, estruturas, modelos de gerenciamentos padronizados, elas se perdem muito porque acabam isolando a equipe da realidade da empresa. Ou seja, as pessoas trabalham, mas não sabem, elas trabalham por resultado, trabalham ali por questões pontuais de cada necessidade que foi definida por uma pessoa junto com outra pessoa e que no fundo ela não tem uma visão da empresa. E essa falta de visão da empresa também é um fator desmotivacional, porque ele entende que ele só é cobrado se ele sabe ou não fazer aquela função. Ele não se sente pertencente, e o pertencimento talvez seja uma das questões fundamentais para a pessoa se sentir motivada. Então, os modelos de negócio também têm que ser, é claro, dentro daquilo que porque está dentro da perspectiva, é possível transparecer, ou seja, demonstrar para as pessoas, tornar aquilo transparente para as pessoas. É importante que as pessoas entendam quais são os modelos de negócio que ele faz parte, ou seja, o que ele entrega é para quê? É para qual tipo de cliente? É para qual tipo? O que está além das quatro paredes que ele não tem essa informação? Ou seja, qual a utilidade disso? Qual é o objetivo? Qual é a necessidade? O que a empresa pensa? Quais são os modelos que a empresa pensa? Além daqueles clientes que se atende, onde é que ela quer chegar? O que ela quer buscar? Qual que é a proposta dela que ela tem sobre uma visão de 1, 5, 10 anos? Como ele vai se encaixar nisso? O quanto a empresa vai investir em conhecimento para ele? Qual é a possibilidade de ele crescer profissionalmente? Como ele faz essa caminhada de crescimento profissional dentro da empresa? Como ele faz o escalonamento para ele se sentir realizado, para ele se sentir se sentir uma pessoa significativa, uma pessoa que tem importância, uma pessoa que tem seu reconhecimento? E como ele vai crescer? Qual que é o status dele daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, nessa proposta que a empresa tenta alcançar? Quais são as metas que estão ali na cara? Quais são as possibilidades de buscar outros mercados, outras fatias de negócios, outros nichos de mercados? Ou seja, esses 3 conjuntos, eles têm que andar junto. E é muito bacana que quando você aplica o desenvolvimento comportamental dentro das organizações,
você não aplica só na equipe de baixo, você faz um trabalho em todas as partes da empresa, e todas as partes da empresa começam a entender que cada sistema, ou seja, cada equipezinha, cada departamento, são sisteminhas que vão se juntando, se organizando, se completando para fazer um sistema maior. Eu acho que hoje, olha que ainda é quinta-feira, para fazer um sistema maior. Só que quem está lá na alta direção, quem está lá como executivo, talvez ele não veja essa necessidade para baixo. E um desenvolvimento cognitivo comportamental permite com que o olhar seja sistêmico, ou seja, faz essa evolução entre todos, vertical e horizontal. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, espero que até aqui vocês estejam entendendo o que eu quero falar sobre essa perspectiva que o CC, o DCCO, Desenvolvimento Cognitivo Comportamental nas organizações, o que isso representa o que isso pode representar de ganho para as organizações. Porque justamente através dessa prática dentro das empresas, é que você consegue fazer a gestão de mudanças, tão como a gestão de conflitos. Nossa, você abre uma facilidade imensa para as pessoas se permitirem a mudar e também entender e saber minimizar ou tornar os conflitos que são necessários, que eles têm que estar presentes, claro que ele tem que estar presente, porque é só assim que a pessoa inova e cria algo muito além, mas esse nível de conflito que ele seja dado dentro de um conjunto, um mundo de segurança, e aí as pessoas se sentem à vontade, ou seja, aquilo que eu falei da segurança psicológica. E isso vai fazer, claro, que a empresa consiga passar por um processo de mudanças constantes, não em situações isoladas, ou seja, a cocriação passa a ser parte do sangue de cada colaborador, ou seja, eles vão respirar isso. E essa questão do desenvolvimento comportamental é fundamental para isso. Bom, e quais passos a gente pode imaginar dentro de uma abordagem sistêmica, dessa abordagem sistêmica comportamental, cognitiva comportamental? Como que a gente pode ver isso na prática? Bom, você claramente vai perceber que as pessoas vão trazer para ela uma real compreensão de demanda, ou seja, qual é a natureza do trabalho que elas vão estar envolvidas. Só de você fazer isso, levar isso para o seu colaborador, você já consegue tornar ele muito mais motivado, porque ele já vai se sentir não só a questão da valorização, mas que ele é importante. Você vai conseguir propagar a ideia sistêmica do propósito a partir não só do ponto de vista executivo, mas do ponto de vista do cliente, ou seja, você vai permitir que haja uma conversa, uma liberdade de conversar para que as pessoas entendam o que está acontecendo dentro do muro e fora do muro da empresa. Os fluxos, você vai conseguir entender quais são no fluxo de produção, no fluxo gerencial, no fluxo de liderança, das métricas, aonde está ali os equívocos, as vírgulas, os gargalos que precisam ser trabalhados. Ou seja, justamente essas questões que cada um tenta trazer por dentro de si, talvez por não se sentir à vontade, ou medo de expor, ou medo de a outra pessoa não concordar com o seu modo, ou com os resultados, ou ser criticado. Enfim, é justamente essas crenças limitantes que vão sendo quebradas através de um processo cognitivo comportamental, porque as pessoas vão se sentindo cada vez mais seguras. O entendimento da capacidade de resposta que o sistema como um todo pode dar, ou seja, a ideia das portas abertas, a ideia de você ter um líder que ele permite não só ouvir, ele permite também, aceita as mudanças, aceita os seus equívocos, aceita ser chamado, ter um feedback de retorno e falar, cara, esse seu modo é bacana, mas a gente aqui tem umas ideias que talvez possa acrescentar valor ainda mais à sua proposta de trabalho. O que você acha da gente conversar? Ou seja, você traz essa facilidade de comunicação porque as pessoas vão se sentir pertencentes, elas vão sentir de todas as formas
que aquela proposta da autoajuda que eu odeio, que é a ideia do ser empreendedor, né? Ter um colaborador empreendedor. Para mim, essas duas palavras não se encaixam. Mas nesse momento eu vou trazer essa ideia justamente para que eles se sintam como sócios da empresa, ali, como sócio parte, mas não com a ideia financeira, mas com a ideia colaborativa, com a ideia de estar produzindo algo muito maior. Também o processo cognitivo nas empresas ajuda a identificar as condições atuais, as ferramentas atuais e o que pode promover tanto desempenho como o que está retardando o desempenho da equipe, dos resultados. Ou seja, por quê? Porque você vai ter um diálogo, vai ter uma conversa entre as pessoas. E além disso, as métricas, os indicativos vão ser muito mais, como se diz, as pessoas vão sentir necessidade de aplicabilidade dessas métricas, aplicabilidade dessas maneiras de analisar ali, transformar o resultado deles também em números, também em gráficos, porque eles vão perceber que também que é fundamental ter alguém que consiga medir o que eles estão fazendo. Então veja que há um conjunto de fatores que quando você leva esse ensinamento, leva essa perspectiva, você vai aguçar a vontade de seus colaboradores de querer que aquilo funcione, de querer que aquilo faça parte, porque é um ambiente seguro. E quando a gente está num ambiente seguro, a gente consegue saber que as pessoas à nossa volta vão nos dar a mão, porque todos são seres diferentes, são seres singulares, mas cada um tem algo a mais para trazer. E aqui eu que tenho mais um slide, deixa eu mostrar esse outro slide aqui que eu acho legal também. Esse slide aqui, pessoal, ele tem a ideia de mostrar exatamente aonde num processo dentro da empresa, um processo de desenvolvimento cognitivo comportamental, aonde ele vai chegar. Ou seja, existe de uma maneira pertencente e necessária sempre o caos e a ordem. Existe sempre essa busca homeostática de tentar buscar o equilíbrio entre o caos e a ordem, ou seja, entre as discordâncias, as diferenças, entre as diversidades, e uma regra, uma maneira de tentar estruturar isso para que as coisas não se colapsem e que não se perca o controle. Ou seja, então, isso aqui é uma natureza de todo e qualquer sistema. Para quem assistiu a aula que eu dei sobre isso, entende bem o que eu estou falando aqui. E é justamente esses dois acontecimentos que levam ao processo de resignificação, criatividade, inovação. Ou seja, é sempre essa variável, ora tá chegando num modelo bacana, ao mesmo tempo vem algo e consegue desequilibrar novamente. E justamente essa questão entre o caos e a ordem é o que permanece em todos os sistemas, e se fosse diferente disso, provavelmente o sistema colapsaria, porque ele perderia o significado. Todo o sistema ele tem que estar em transformação, ele tem que estar em crescimento. Quando não se cresce mais, quando não se está transformando mais, é porque ele já chegou no limite dele e a tendência dele é desaparecer. Então isso aqui tem que existir continuamente. E o papel de um bom profissional que vai levar a cultura cognitiva comportamental dentro das organizações é justamente trabalhar no meio disso, porque ele vai trazer a consciência e as pessoas vão tornar conscientes do que está efetivamente acontecendo dentro do seu ambiente de trabalho. Então é mais ou menos essa ideia da importância do desenvolvimento comportamental nas organizações. Pessoal, tem um livro que é de um carinha chamado D. Hock, chama Nascimento na Era Caótica. Esse cara foi ali um dos fundadores de uma nova gestão dentro da Visa. Esse livro é de 2000, acho. Esse livro é fabuloso. Eu vou deixar ele nas dicas finais, porque tudo que eu estou falando aqui, ele também já tinha como ideia, ele já trazia ali, meio que junto com o Peter Senge,
meio o que é a vantagem, o que são as questões que tem que ser trabalhadas na empresa e o que estaria acontecendo com o mundo a partir da década de 80, ainda presente hoje, nessa busca tecnocrata de resultados, de números, ou seja, onde foi descartado muito o fator humano, se preocupava muito em questões de resultado. E ele traz justamente essa perspectiva que eu estou falando, o quanto é importante desenvolver as pessoas de uma maneira psíquica, para que elas se comportem e compreendam o mundo que elas estão vivendo, o ambiente que elas estão vivendo, e que ela esteja aberta justamente para crescer, para desenvolver, para se tornar pessoas melhores. Então é um livro que eu indico aqui. E por fim, pessoal, eu quero deixar aqui mais um outro slidezinho que eu fiz, que é mais ou menos a ideia do escalonamento que eu vejo muito claro dentro das empresas, quando eu vou dar consultoria, ou vou ajudar a fazer a implantação ou a gestão de mudança, justamente para trazer um ambiente cultural muito mais humanizado, e trabalhando o desenvolvimento comportamental. E o que eu vejo é mais ou menos isso aqui, ó, quer ver? O que eu vejo é mais ou menos isso aqui nas empresas. A diretoria, a gestão, a liderança começa ali, né? Eu não estou vendo nada, né? Ou seja, com relação à sua equipe, com relação ao que as pessoas estão fazendo, com relação à dedicação, com relação ao movimento que está acontecendo. Aí, em algum momento, é muito óbvio a pessoa dizer: eu não sei o que estou vendo. Ou seja, ele sabe que está vendo movimento, mas ele tem uma incerteza. Depois ele passa a achar que sabe o que está vendo. Então ele começa a falar: não, agora eu sei que vocês estão trabalhando, que vocês estão produzindo, que está chegando ao que eu quero. Aí ele passa a ter certeza do que ele está vendo, que é quando ele começa a mirar resultados. Entretanto, quando ele começa a ter essa certeza do que ele está vendo, ele vai perguntar para seus liderados, para sua equipe, o que eles estão vendo. E a equipe vai falar que o que ele vê não é o que a equipe vê. Ou seja, vai chegar um ponto que o que então precisamos ver juntos? Eu acho que é essa escalada que falta justamente para a gente poder chegar a isso aqui, ó, que é esse trabalho fundamental do desenvolvimento cognitivo, que é trabalhar todas essas áreas para que todos consigam ver o mesmo caminho, a mesma ideia, o porquê, os objetivos, a meta, onde se quer chegar, qual que são os desafios, mas qual que é o sentido dos desafios? Será que as próprias pessoas que fazem parte desse sistema, que estão em níveis diferentes, será que eles não conseguem trazer uma visão muito mais realista do que as pessoas de cima estão vendo? E se você hoje prestar um pouco de atenção nos movimentos que têm acontecido dentro das organizações, dentro das empresas, você vai perceber que isso aqui tem se tornado um fator fundamental, ou seja, está havendo uma falta de sintonia entre equipes, entre módulos, entre equipes, entre células, com o próprio propósito organizacional. E hoje, quando a gente fala de equipes multifuncionais, equipes multiculturais, cada parte, cada célula da equipe está num país, está num lugar no mundo, por mais que você queira fazer com que as coisas tornem sempre a competência, a inovação, o desenvolvimento, torne sempre algo que faça parte do contexto da organização para algo maior, está faltando essa questão humanizada, essa questão das pessoas se falarem, se entenderem, se perceberem e se analisar como partes vivas do sistema. Ou seja, o quanto eles são importantes, o quanto eles precisam ser ouvidos, o quanto eles estão sendo ouvidos, o quanto eles têm que falar, o quanto eles têm de ideias, de questões esse quanto a criatividade se perde quando não se pratica esse conjunto aqui
de áreas comportamentais que juntas, que bem praticadas, que bem trabalhadas, auxiliaria justamente a empresa a ser ainda maior e as pessoas se sentirem melhor, se sentirem mais capazes, mais motivadas, uma empresa que vai prospectar em cima da ideia da troca do conhecimento contínuo e constante, das pessoas se sentirem livres para falar, livres para ouvir, livres para acertar, livres para errar, livres para reconhecer seus limites, tanto quanto reconhecer seus equívocos e partir do princípio, olhar para o seu líder e falar assim, cara, eu preciso de ajuda, eu não estou suportando, eu preciso de ajuda, eu preciso ser ouvido, não está fazendo sentido nesse momento a equipe que eu estou, ou a área que eu estou, ou a célula que eu estou, ou o líder que eu estou. Então, assim, se você voltar a perguntar para mim, então, mas o que o desenvolvimento cognitivo, comportamental, organizacional, o que o DCCO pode fazer com a empresa? É mover esse slide, é mover todas essas áreas desse slide aqui. Eu acho que isso resume toda a ideia e o propósito do desenvolvimento cognitivo comportamental dentro das organizações. Beleza, pessoal? Eu queria trocar essa ideia com vocês porque ontem eu acho que foi um bate-papo tão bacana com um colega que ele está passando por um desafio tão grande que é a fusão de empresas. Ele está bem no meio ali, como gestor, na frente dos projetos de TI. E eu até quando ele até falou assim, poxa, é muito legal eu ter feito o trabalho com você, porque eu tenho esse lado bacana de conversar com os membros da minha equipe. O problema é que agora é um desafio maior eu conseguir conversar com as pessoas de outra organização que está entrando agora aqui. E os caras já chegaram com o pé na porta, já querendo derrubar parede, já querendo montar salinhas, ou seja, aquela história, né? Os caras chegaram agora e já estão jogando quem estava na janela para o corredor e querem, inclusive, comandar o avião e mudar a rota. Então, a conversa foi muito mais dessa perspectiva. O que eu posso fazer a mais? Então, eu espero aqui que isso aqui ajude não só, Léo, você a pensar um pouco nesse momento que você está passando, mas todos aqueles a entenderem o quanto é fundamental o valor humano, o valor cognitivo, comportamental, ser considerado em toda e qualquer questão dentro da empresa. O quanto isso deveria ser intrínseco, estar lá na regra número 1 da cultura organizacional, desenvolver o processo cognitivo, comportamental de cada colaborador. Talvez essa seria a regra mais importante hoje para uma empresa onde tenha colaboradores felizes, bem com a vida e um nível de bem-estar muito maior. Pessoal, essa história de empresa bonitinha, mesa de sinuca, videogame, cara, isso ajuda, bacana, beleza, legal, tenho nada contra, mas isso não é o que vai mover o sistema, o nosso sistema aqui cognitivo, o nosso sistema motivacional, o nosso sistema de recompensa. Os seres humanos precisam muito mais ser reconhecidos, ser admirados, ser amados, se sentir pertencente, se sentir desafiado, se sentir responsável, se sentir livre. Ou seja, as necessidades básicas do ser são muito mais do que presentinho, do que aquele valorzinho a mais na conta, aquele bracinho no peito. Não, ele precisa de muito mais que isso. E é só com a cultura desse CO que você consegue fazer a sua empresa sempre estar além daquilo do que a própria empresa esperava. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado desse resuminho, mas é mais um bate-papo hoje para a gente fechar aqui essa etapa dessa proposta que eu trouxe desde segunda sobre desenvolvimento cognitivo comportamental. Beleza, pessoal? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.